Boa noite, galera. Mais uma vez, Charles aqui no canal Estudos Bíblia Sagrada, continuando o estudo do Evangelho de João, né? Agora estamos indo para o capítulo 11, né? Só recapitulando, né? Passamos já ao capítulo 10, fala um pouco dessa contínua, né, debate entre Jesus, né, pelo aquilo que ele prega, pelo aquilo que ele os sinais que ele faz, né? E isso está confrontando bastante, trazendo bastante inveja e ciúme, né, dos líderes religiosos, né? Porque Jesus é visto como um mestre, né, um professor, né, um rabino, né, um rabi, né, que quer dizer mestre, um professor, né? Só que esse professor é diferente, né, do mundo religioso deles, né, das escolas rabínicas, né, a gente já sabe disso, né? Então há bastante confronto, eles tentam pegar ele de alguma forma, porque realmente eles não querem saber a verdade, eles não querem, mesmo vendo as coisas, né? E isso muito Jesus confronta eles, né? A questão que realmente eles estão vendo, então o pecado deles rejeitar quem Jesus diz que é o Messias, né? E a gente viu isso no capítulo 10, eles perguntando, mas na verdade eles não querem saber realmente, né? Se ele era o Messias, enfim. E Jesus fala que, olha, eu já tenho falado quem eu sou, né? E os sinais que eu mostro, que eu realizo, né, demonstram que eu sou o Messias, né? Porque Deus, né, o meu Pai, é o que realiza por intermédio de mim, né? E isso demonstra que eu sou o ungido dele, né? E isso comprova também as profecias dos profetas, né, na questão da vida de Jesus ali entre o mundo judaico, né, daquela época. Só que agora vem um momento bem interessante, que é questão situações de pessoas, né, próximas a Jesus, né, do qual a gente já viu momentos, né, de Jesus entre Maria, né, entre Lázaro, né, Marta, né, que são as duas irmãs de Lázaro, né? A gente já viu Jesus falando, né, com Maria, né? Marta, né, chamando a atenção para que Maria fosse ajudar ela. Jesus diz, olha, ela escolheu a melhor parte, né, que é realmente ouvir o Senhor, ouvir a palavra, do que os afazeres, né, desse mundo, mas ela, no sentido que ela aproveitou a oportunidade que ela estava tendo, né? Então, só que chegou esse momento que acontece a morte de Lázaro, né, por causa de uma doença, né? A gente não sabe qual é a doença, enfim, né, mas que ele morreu porque ele estava doente, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre esse momento, esse trecho, né, que João relata, tá, no Evangelho de João, no capítulo 11. Bom, só lembrando, né, não deixe de se inscrever no canal, né, não deixe de curtir aí, né, dar um like no vídeo, né, compartilhar, comentar também, né, dar a sua opinião, o seu pensamento, né, o seu acréscimo, né, nesse estudo, né, e possa estar compartilhando também para que outras pessoas venham estar se enriquecendo, estar crescendo também, né, no estudo da Palavra de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Tá? Então, certo homem chamado Lázaro estava doente, e ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Tá? Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então João, ele relata uma situação que está acontecendo lá em Betânia, né, do qual Jesus já passou por lá, enfim, convivia com eles, né, dessa família, do qual era muito íntimo de Jesus, e Jesus amava eles, né, e isso João descreve bastante essa intimidade que Jesus tinha bem próximos, né, com essa família de irmãos, né, e do qual esse Lázaro estava bem doente. E o interessante é que no versículo 2, João ele relata
quem é uma dessas mulheres, né? De um acontecimento, tipo assim, relembrando aquele momento, né? Do que aconteceu, desse momento, desse convívio entre Jesus e eles, né? Do qual, de uma refeição, enfim, fizeram na casa deles, né? Maria, que é a irmã de Lázaro, foi essa que derramou o bálsamo, né? Que até tem Judas, ele tenta, por causa da avareza dele, né? Dizer por que você gastou isso, poderia vender, porque realmente quem vendia, quem lidava com o dinheiro era ele, a gente sabe, né? Pelo contexto bíblico, que ele realmente roubava das ofertas, né? Então isso, ele era um ladrão, né? E a gente vê, por causa desse pecado, que foi a ruína dele, né? O coração dele está distante do Senhor. Então, só que é interessante que esse versículo 2, João, ele está mostrando quem é Maria num contexto que ainda vai acontecer, certo? Então ele está relatando uma coisa que ainda não aconteceu, mas ele está só, tipo, dando uma dica. Essa mulher, né, só te falando é uma mulher importante, porque foi ela que ungiu o Senhor antes da morte dele, né? Então esse acontecimento vai ocorrer ainda ali no capítulo 12, né? Com já Lázaro ressuscitado. Tá? Porque muitas pessoas olham esse trecho, tá, mas contradiz, porque ele está falando aqui, mas ainda não aconteceu, será que aconteceu? Tá? Mas ele só está dando um spoiler, se dá para dizer assim, né, de quem é Maria, tá bom? Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Então as irmãs, elas estavam bem preocupadas e sabiam que Jesus amava, né? Não só elas, mas amava bastante Lázaro, né? Que Lázaro estava doente, né? Que Jesus amava ele realmente, né? E que ele estava doente, que precisava dele, né? Porque, consequentemente, Maria, Marta, Lázaro sabiam muito bem quem era Jesus, pelos sinais dele, pelas maravilhas que ele fez, né? E claro, Deus, o Pai dele, por intermédio dele, né? Seu Espírito, né? Mas viu os sinais, as maravilhas que ele fazia. Então, ele poderia muito bem curar, né, Lázaro, né? Estar ali, né? Como ele esteve com a mãe de Pedro, né? Como teve com vários outros que Jesus ressuscitou e curou, como o filho da viúva, né? Várias outras coisas que vocês já sabem, né? Só que tudo tem um motivo porque as coisas acontecem. Tudo está no controle de Deus, a história. Não só na vida de Jesus, tudo estava também no controle de Deus, como a sua vida, como a vida do mundo, a minha vida, tudo, Deus está no controle, né? Não nas nossas decisões, nós tomamos nossas decisões e escolhas, baseadas ou na palavra de Deus ou nos nossos próprios desejos, né? Mas Deus, ele está no controle desse mundo. Que nem diz a palavra de Deus, né, em Salmos, né, Salmos 22, Deus governa as nações, né? Então elas mandaram uma mensagem para que João, meio que Jesus se compadecesse daquilo, né, e viesse, né, curar Lázaro, né? Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte dele, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa situação. Então tem um motivo porque isso está acontecendo com Lázaro, certo? Como tinha um motivo porque o cego de nascença, realmente ele não tinha pecado nenhum, nem a família dele, enfim, mas ele nasceu cego por um motivo, para o momento que Jesus ia dar um sinal. Por intermédio dele, o Filho de Deus ia ser glorificado, e assim ia ser um sinal entre o povo, né? E Deus seria glorificado por Jesus ali, né? Como essa morte de Lázaro também tem um porquê isso, né? Então Jesus vai explicar, está explicando isso porque, né, que realmente não é
ele não vai permanecer morto, né? Mas isso serve para um momento para que Deus seja glorificado e seja um momento de ter um sinal para demonstrar quem é Jesus. Realmente ele é o Messias escolhido de Deus, né? O Filho de Deus. E Jesus fala, a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E a gente vê como Maria, né, Marta, Jesus amava bastante Lázaro, né? Jesus também aqui no versículo 5 amava Maria, a irmã de Lázaro, né, Marta. Só que ao saber que ele adoecera, né, o que Jesus teve a atitude? Né? Permaneceu ainda o quê? Mais 2 dias aonde ele estava. Por quê? Porque se Jesus fosse logo lá, ainda Lázaro estaria doente ainda, ele não teria morrido. Então Jesus, ele sabia, Lázaro, ele tinha que morrer. Tinha um propósito, né, através da morte dele. Né? E Jesus fala que ele não vai permanecer morto, mas há uma necessidade dele morrer através dessa doença. Né? Então Jesus, ele entende isso e realmente ele fica mais 2 dias para que realmente Lázaro morra, porque tem um motivo por trás dessa doença. Essa doença realmente estava com Lázaro para que ele morresse mesmo. Então Jesus entendia qual era o motivo por que ele estava doente. Tá? Eles disseram, Rabi, então depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Só que é interessante que quando a gente vê o capítulo 10, né, e a gente vê os judeus tentando matar Jesus, apedrejar eles e bem agressivamente contra ele, tentando buscar ele, né? E os discípulos estavam preocupados com isso, né? E tu vê que tu vai conhecendo, cada pessoa tem um nível na sua fé, e você vê a incredulidade dela, e tu vê muitos assim, e você vai ver isso bastante, a diferença entre os discípulos, né? Principalmente a gente vê o Tomé. Tomé, a fé dele era diferente da fé de Pedro, certo? Mas tantos eles acreditavam em Jesus, mas o Pedro negou Jesus 3 vezes, até blasfemou, né? Lindimo queria provas, né, que realmente Jesus teria ressuscitado. Só que daí você já começa a ver ao longo a fé deles, né, o que eles acreditavam, né, nos momentos mais críticos, né, que é posto à prova a fé deles, né. E isso a gente vê um pouco de Tomé, né, antes dele pedir a comprovação da morte do Senhor, né. Ele não queria acreditar na palavra, né, dos irmãos, né, mas ele queria ver. Então, depois disso, os discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Então era uma situação bem perigosa. E eles lhe disseram, Rabi, há poucos os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá? E Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? E realmente, né? E aqui a gente vê um pouco do calendário judaico, né? Realmente, né, é 12 horas, né? É dos 6 da manhã às 6 da tarde, né? Que é amanhã para eles. E a tarde para eles é das 6 da tarde às 6 da manhã. E isso se conecta com aquilo que está escrito em Gênesis, né? Houve tarde e houve manhã. Então houve 12 horas de noite e 12 horas de dia, né? Então Jesus, ele fala, olha, o dia não tem 12 horas. Se alguém anda de dia, não precisa temer nada. Você consegue ver as coisas, você sabe por onde você anda, né? Agora, se você anda de noite, se torna perigoso, né?
porque não há luz, não tem como você ver as coisas, avaliar as coisas, né? Então, e tendo dito isso, acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu. Então, é interessante que Jesus, ele não só esperou Lázaro morrer, ele esperou ainda passar 4 dias, né, da morte dele, né? A mensagem das irmãs de Jesus, das irmãs de Lázaro, né, chegaram até Jesus quando ele estava doente. Então ele estava doente ainda, né? Então Jesus, ele ficou alguns dias ali, não só para que Lázaro realmente ele morresse, né, por causa daquela doença, porque tinha um motivo por trás disso, né, mas que passasse, além da morte dele, 4 dias. Então, que realmente demonstrasse que não só Lázaro estava morto, mas que ele já estava em decomposição. Porque depois de 4 dias, o teu corpo ele já entra em decomposição. Até 3 dias ele não entra em decomposição, mas deu 4 dias, o corpo já está apodrecendo, né? E isso foi o que Jesus permitiu que acontecesse. Então, para que não só mostrar a ressurreição de Lázaro, mas demonstrar que uma pessoa que não só está morta, mas ela já está em decomposição, ela possa ser ressuscitada e vir à vida de volta. Então isso é glorioso, isso é... E é legal que a gente vai ver, vai ser essa resposta, como a irmã de Lázaro vai dizer: Senhor, ele já está há 4 dias e ele cheira mal. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono, né? E esse ponto é interessante, que Jesus, ele vê a morte realmente é como um sono. Você está dormindo, você realmente não está morto para sempre, né? Mas você está dormindo, esperando ser acordado, esperando para outro momento, né? Só que os discípulos, eles não entendem. A gente já viu isso, né, no início dessa carta, enfim, né, em outros evangelhos, outros momentos, ainda a carnalidade da mente dos discípulos, né? Eles não entendem muitas coisas que Jesus fala. E aqui ele fala no tom de dormir, porque ele vai ser ressuscitado, né? É só um momento, mas os discípulos, eles acham que realmente ele está dormindo. Então não tem necessidade de ir lá, então, se ele está dormindo, então ele não morreu, então a gente não precisa ir lá. Até porque a gente está sendo ameaçado, né? Já tentaram matar o Senhor, então vamos ficar por aqui, ele vai ficar bem, né? Então, e os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, então ele vai ficar bem, a gente não precisa ir lá, a gente não precisa se arriscar, né? Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava de sono, né? Como a gente vê Jesus falando de pão, né? E eles achando o fermento dos fariseus, e ele achando que era pão. Então tu consegue ver muito a mentalidade dos discípulos, bem carnais mesmos, né, em relação ao que Jesus falava de coisas espirituais, né? Então Jesus lhe disse claramente: olha, Lázaro morreu, tá? Para vocês poderem entender o que eu estou falando, tá? E é legal que ele só fala isso, né? Ó, Lázaro morreu. Então tu imagina, eles já estavam com medo, porque Jesus foi ameaçado e de morte, né? Tentaram apedrejar ele, buscar ele, né? E agora Lázaro morreu. Interessante. E Jesus mostra muito bem porque também qual é o sentido da morte de Lázaro, né? Jesus fica feliz que Lázaro realmente tenha morrido, né? Porque é um momento
de mostrar, né, para os discípulos, né, uma realidade, né, abrir os olhos deles, né, através de um sinal, né, alimentar a fé deles, né, daquilo que Jesus fala, daquilo que eles acreditam, é fortificar mais a fé deles, solidificar mais, né? Esse eu acho que é a palavra adequada, né? E Jesus, ele vê isso como uma coisa positiva. Ele fala, por vossa causa eu me alegro por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, né, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele? Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro já estava sepultado, já havia 4 dias. Tá bom? Então esse é um pouco do início desse trecho, né? Não vou deixar o vídeo muito longo, né? Então espero que vocês tenham gostado, né? Do estudo, né? Do pensamento, enfim, né? E deixem aí nos comentários, né? Também a opinião de vocês, né? E não deixe de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar o estudo também. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, né? Na caminhada, e cada vez mais o Senhor Jesus e a Yahushua HaMashiach possa estar abençoando, né, cada vez mais a vida de vocês, né, pela graça do nosso Deus. Tá bom? Um abraço. Boa noite. Valeu.